Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Estamos aqui então novamente no nosso canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier para mais um momento de reflexão. O nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz assim: há pessoas a quem repugna a reencarnação, com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas, o vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. Pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se represente, dado que além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família, a seita, a nação? Não, é a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve e sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude da transformação social por que passará, a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes. Vamos já conversar um pouquinho, meus irmãos, porque bendita reencarnação, Esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz nos dá um esclarecimento tão profundo a respeito do quanto nós precisamos trabalhar conosco mesmo em relação ao nosso próximo no que diz respeito a esse amor verdadeiro, a esse amor fraterno, a esse respeito ao perdão verdadeiro, a verdadeira caridade, a esse olhar profundo com empatia ao nosso irmão. E que esse processo de reencarnações nos dá essa possibilidade de nos unirmos uns aos outros, primeiramente num núcleo familiar, para que nós possamos estar bem pertinhos ali uns dos outros, daqueles espíritos talvez mais devedores que nós tenhamos das épocas passadas e que nesse momento nós estejamos ali com condições de nos relacionarmos diariamente. Deus nos dá a oportunidade de nos direcionarmos numa determinada profissão, num determinado labor profissional, onde reencontraremos também espíritos do nosso passado e que também estaremos trilhando através do nosso comportamento, através dos nossos relacionamentos, do nosso fazer, da nossa prática diária, uma nova forma de nos relacionar com esses seres, com esses irmãos do passado, que
conscientemente nós não temos na memória essa relação presente, mas que por aquilo que nós passamos, pelas situações que nós presenciamos, nós podemos averiguar, né, no nosso inconsciente, dentro do nosso coração, em conversa com Deus, numa prece, o quanto nós ainda somos devedores de diversas situações que nós presenciamos na nossa vida cotidiana. Deus nos colocou também dentro de uma sociedade onde fazemos parte como cidadãos, neste país, neste universo. Então todos nós temos um papel como irmãos uns dos outros. Todos nós somos responsáveis pelo nosso fazer. Nós temos responsabilidade pelo nosso aprimoramento, pelo nosso desenvolvimento, por tudo aquilo que vai fazer parte da nossa história espiritual, assim como fez até hoje. E da onde nós chegamos até aqui. E tudo que nós estamos fazendo hoje vai ser um processo que vai nos levar a um futuro. É a tal da colheita, da plantação e da colheita. Então a doutrina espírita nos traz esses esclarecimentos preciosos. E quanto à reencarnação, ela vai nos dizendo que todos estamos interligados por muitos motivos, por muitos aspectos de um passado que nos entrelaçam, por elos, por essas correntes que estamos ligados, ou por amor, ou por ódio, ou por fraternidade, ou por sentimentos ainda de vingança, pela nossa imperfeição, pela nossa falta de compreensão ainda de uns para com os outros. Então, cada vez que nós viemos aqui num corpo físico e que adentramos numa família consanguínea, que nós chegamos ali num lar, que nós somos recebidos com amor, com cuidado, aqueles espíritos que nos recebem estão nos recebendo para uma nova vida, entre aspas, né? Uma nova oportunidade reencarnatória, para que nós possamos ter um recomeço aqui no plano terreno, junto daqueles que nós precisamos nesse momento. Então, por isso que nós dizemos sempre, né, que estamos no lugar certo, na hora certa, porque essa é uma lição muito importante que nós precisamos ter em mente, porque às vezes a gente acha que está no lugar errado, que tem alguma coisa errada, que poderíamos estar em outra família, ter nascido em outro país. E hoje, mais do que nunca, com todos os acontecimentos, nós estamos vendo que estamos todos mesmo interligados pela vontade de Deus, pela misericórdia de Deus, pela justiça de Deus. Que todos estamos no mesmo barco, como se diz, e que todos nós também temos a oportunidade de fazermos aquilo que temos condições uns pelos outros. Aquilo que nos foi dado, aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós fomos orientados, aquilo que veio até nós como conhecimento, como orientação, e nós aqui estamos falando de nós espíritas, que veio ao nosso conhecimento os conceitos, as orientações doutrinárias, dessa doutrina espírita que nos esclarece tanto sobre a nossa vida, nos dá uma forma de viver, nos esclarece, nos mostra um rumo, nos dá um bem dizer de tudo, da forma como Jesus nos ensinou. Esse bem-estar interno, esse bem-estar para com o outro, com o nosso irmão,
que fazendo ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse a nós. Que ensinamento mais importante esse amar a Deus sobre todas as coisas. Essa força maior que nos rege, essa força maior que nos conduz. Quando nós acreditamos que existe essa força maior, que tudo sabe, que tudo rege, que tem o poder de tudo. E quem de nós não teve alguma experiência nesse sentido? Em que achou que lhe faltavam todas as forças, em que não tinha mais a quem recorrer ou a que recorrer. E numa prece sentida, numa prece emocionada, pedir ajuda a Deus, aos amigos espirituais, a Jesus nosso Mestre, e essa ajuda vir de alguma forma. Talvez não daquela forma que nós quiséssemos, mas de uma forma que nos desse força interna, força interior para poder suportar aquele momento de provação. Aquele momento de uma lição talvez mais profunda para nós como espíritos imortais e imperfeitos que ainda somos. Porque nós vamos passar nessas nossas encarnações, né, meus irmãos, por momentos de turbulência, por momentos de grandes aprendizados, aprendizados bem profundos, porque nós precisamos ainda, até atingir a essa perfeição, que ainda está muito longe de cada um de nós. Então nós precisamos nos educar, educar os nossos sentimentos, as nossas emoções, nos educar e nos respeitar como irmãos uns dos outros e sabermos que todos nós temos capacidade, sim, de nos ajudar, de nos colocar à disposição um do outro em todos os momentos. Às vezes nós pensamos, eu não tenho condições de ajudar ninguém, eu me sinto tão pequeno, ou eu não tenho condições financeiras, né? Eu não posso alcançar nada para aquele meu irmão, ou eu acho aquele meu irmão o mais inteligente, ou com mais virtudes, né? Às vezes a gente vai colocando esses conceitos na nossa mente e vamos nos inferiorizando. Só que Deus nos diz, todos são meus filhos. Todos têm condições. Todos têm algo a dar e a receber. Então, se nós formos procurar, sempre nós vamos ter a nossa mão a ser estendida para o nosso irmão. Às vezes o nosso irmão está precisando ali de alguém que o escute naquele momento. Que apenas nós possamos silenciar para ouvi-lo na sua dor, secar a sua lágrima, dar no nosso ombro amigo para que ele possa falar das suas dores, das suas queixas, dos seus sofrimentos, porque talvez ele não tenha ninguém para poder conversar. Talvez ele não tenha ninguém para poder falar dessas dores profundas que ele sente. E isso para ele será um grande alívio. E talvez nós sejamos esse instrumento de escuta, sim, para que ele possa expressar o que vai dentro dele. E se nós não soubermos o que dizermos, se nós tivermos dúvida, nós pedimos auxílio a Deus. Nós oramos. Nós pedimos que esse irmão ore conosco, faça uma prece junto, como nós costumamos fazer no trabalho espiritual. Hoje nós não estamos mais juntos fisicamente, mas estamos juntos através desses canais da internet. E quando nós ouvimos uma reflexão, quando nós estudamos o Evangelho, quando nós nos reunimos através dessas imagens, nós também estamos nos reunindo através de uma prece com Deus, porque nós estamos falando com Deus. Nós estamos nos unindo através dessas correntes de amor. Porque quando nós nos doamos com o nosso coração em prece,
Quando nós nos doamos com amor, com sinceridade, com um sentimento de verdade, nós nos ligamos a Deus e aos espíritos amigos, e eles se ligam a nós em todos esses momentos, e nós criamos uma corrente de amor muito grande, da mesma forma como se estivéssemos dentro da nossa casa espírita querida. Porque nós todos podemos ser luz quando nós nos ligamos aos seres de luz, quando nos ligamos a esses seres do bem, quando emanamos de dentro de nós esses sentimentos de amor puro e verdadeiro. E todos nós, meus irmãos, temos condições. Por isso que nós vamos e viemos, não é? Quando estamos no plano espiritual, nós fizemos um feedback, digamos assim, das nossas encarnações passadas, temos o auxílio dos nossos benfeitores espirituais, dos nossos familiares, que são nossos amigos, que já desencarnaram também. Nós aprendemos lá no plano espiritual muitas coisas também, estudamos, para podermos retornar novamente aqui no plano terreno e recomeçar, né? Desde bebê, desde criança, nos primeiros passos, nos envolvendo com aqueles seres ali da nossa família, talvez espíritos que no passado tenhamos rixas, né? Um saldo devedor a resgatar, mas temos outros também, que são seres e espíritos amorosos que nos acompanharam e nos acompanham durante muitos séculos, e que Deus também coloca à nossa volta para nos auxiliar. Porque Deus nunca nos deixa em vão, nunca nos deixa no desespero. Ele sempre nos dá condições para podermos aprender e termos condições de aprendizado. Jamais será castigo. Será sempre um aprendizado profundo e de muito valor para cada um de nós. Cada um tem o seu, né? Nós nunca podemos comparar, nunca devemos comparar um com o outro, porque aquilo que pode ser difícil para mim, para o outro pode ser fácil. O que pode ser fácil para o outro, né, pode ser difícil para aquele outro irmão. Então, as reencarnações, as dificuldades, as provas, as lições, nós não devemos comparar uns com os outros, e sim procurar amparar a cada irmão naquela dificuldade que ele apresenta naquele instante, sendo que cada um merece sempre o melhor de cada um de nós. Nós estamos aqui aprendendo a nos tornarmos verdadeiros cristãos, a levarmos essa mensagem do Cristo a todos aqueles, a toda a humanidade, como nos diz o Evangelho hoje nessa lição. Toda a humanidade faz parte da nossa família. Toda a humanidade hoje, no dia atual, na atualidade, né, a gente pode ver passando por todas as situações que nós vemos passar. Toda a humanidade, nas nossas preces, nas nossas orações, nos nossos pensamentos positivos, todas as famílias, todos os países, todas as nossas orações direcionadas a todos os irmãos. É isso que viemos a aprender, meus irmãos, a amar incondicionalmente. Vamos praticar sempre, praticar o amor verdadeiro. Colocar sempre o que há de melhor dentro de cada um de nós. Porque existe sim, existe muita coisa boa dentro de nós. Porque Deus está dentro de nós. Sempre pedindo a proteção, né, dos amigos espirituais por todos esses momentos de reflexão e agradecendo a intuição sempre, né, desses irmãos amorosos que estão caminhando junto de nós e nos protegendo e amparando sempre. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes
para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faríamos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibração em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho de nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sobre a luz da verdade do teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento e das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos os teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sobre as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site